Hoje estamos aqui para realizar a primeira jornada da TFRJ na região dos Lagos, em Cabo Frio. Bom, estou presidente da Associação Brasileira de Terapia Familiar e é um cargo bem, vamos dizer assim, com muitas responsabilidades, porque nós somos 12 estados. Quem somos a Associação Brasileira de Terapia Familiar? Nós somos, então, uma associação que ela tem profissionais que estudam e têm a prática com família, então são multiprofissionais. Antes nós tínhamos mais fechado na área de clínica, hoje todos que trabalham com famílias estão bem-vindos e bem-vindas à associação. Isso foi um estatuto novo que a gente veio renovando, nosso estatuto agora é de 2021. E uso a hashtag na gestão, agora são 3 anos de gestão, eu estou de 2022 a 2025, que é a Família Abratef Unida pelo Brasil. Como terapeutas de família, precisamos atuar como, né? Família. Como toda família, temos diferenças, temos a diversidade e estamos em prol da inclusão, cada vez mais, né, daquelas que estão fora. Parou aqui? Não. Também da sociedade. Então, estamos cada vez mais trazendo o apoio de profissionais e organizações governamentais e não governamentais para estar conosco nessa caminhada, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Por favor. Então, nós estamos aqui, pode dar um clique também direto, somos, para frente. Somos 12 associações, estamos em 12 estados, estamos, então, a Associação de Terapia Familiar de Goiás, estamos lá em Mato Grosso, Gaúcha, Catarinense, Paranaense, Paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, estamos Ceará, Bahia e Pernambuco. Queremos mais estados, portanto, estamos abertos aí a parcerias com organizações, instituições e com outras pessoas que possam querer estar com a associação em outros estados. Quem somos, então? Temos a finalidade de congregar profissionais de terapia familiar e das áreas biopsicossociais que trabalham em diferentes contextos, como falei aqui, com práticas familiares em diversas abordagens, e que estejam vinculados ao quadro associativo nas regionais que dão corpo e significado à Abratef. Então, nós somos associação de pessoas físicas, fazemos parceria com institutos formadores, como da Rose e outros, mas nós somos, congregação nossa de terapeutas de pessoa física, ok? E fazemos as parcerias institucionais. Quem são, então, os associados? Temos essas categorias aqui. Temos, então, o titular, que é o profissional que tem a formação completa dentro do nosso estatuto, hoje, mínimo 360 horas, dentro de um currículo onde abrange o que a gente necessita de teoria e prática na terapia familiar. Tá? Então, a partir de 360, esses são os titulares, porque eles vão se associar com essa categoria, ok? Paga uma anuidade, cada regional tem um valor. Também temos o associado aspirante, que é aquele profissional que está em formação da terapia familiar, como os alunos aqui, né, que já podem estar vindo para a nossa associação, Rio de Janeiro e a do Brasil. E a associação, o associado ou associada colaborador ou colaboradora são profissionais que atuam com famílias em diversos contextos, instituições, ou mesmo por tua conta, né? Então, a gente precisa cada vez mais que a nossa Abratef, que é brasileira, traga mais organizações, instituições e trabalhos e práticas para justamente a gente incluir e olhar para a diversidade. Tá? Esse foi o primeiro evento que a gente fez da minha gestão, que foi em julho, agosto começa a minha gestão de 2022. Fizemos, então, o primeiro evento, um seminário online aberto, aliás, procurem aqui nosso site, é abratef.org.br, também tem o Instagram, Abratef, também tem o Rio de Janeiro, que tem os nossos eventos. Esse foi o primeiro evento. Então, o programa que a gente trouxe, um programa chamado Abratef de Portas Abertas. Então, todo evento que tiver, nós estamos com um cronograma grande, vai ser de portas abertas, estamos acolhendo todos e todas e todos. Aí tem as vozes das regionais que apresentaram. São 12 presidentes nas 12 regionais. Então, objetivos e ações. Ampliar, esse foi o que a gente entrou na gestão com essas iniciativas e ações,
que ampliar e incentivar ações sociais e comunitárias de apoio a famílias em diversos contextos no Brasil. Esse, na verdade, é o foco maior. Muitas vezes falaram para nós, nossa, mas a Associação Terapia Familiar, a brasileira, outros, a gente às vezes fica muito separada, às vezes até elitizado. Não. Estamos em todos os lugares e queremos cada vez mais. Queremos parcerias para estar cada vez mais apoiando todas as ações sociais e comunitárias do nosso país. É o que vai fazer diferença no nosso trabalho. Vai ser quando a gente entrar por esse Brasilzão afora, inclusive no interior. Todo o interior. Apoiar, integrar e fortalecer as relações com as regionais, né? Aí fortalecendo todas as regiões de dimensões política, científica, pedagógica, sociológica e profissional. Dar continuidade, fortalecer e desenvolver parcerias, como eu já falei aqui várias vezes, relações interinstitucionais na rede brasileira e internacional. Nós temos também parceria com instituições internacionais. Uma é a Rede Europeia e Latino-Americana de Escolas Sistêmicas, a Associação Europeia, né, de Terapia Familiar, assim também como estamos fazendo com a americana, estamos fazendo com outras também internacionais, também que é importante para estarmos trocando e compartilhando experiências. E apoiar a Revista Brasileira de Terapia Familiar, que já está no volume 11, ela é anual, então 11 anos, fui editora por 3 anos, e agora estamos buscando a indexação da revista, que vai ser muito melhor para todos poderem publicar cientificamente com valor maior. Mas já tem muito artigo bacana, está no nosso site, sobre terapia familiar, tá? Muita coisa boa. Parabéns pelo evento, estou muito orgulhosa por estar na Bratef, mas por ser da TFRJ, né? Porque eu sei quanto a gente trabalhou e trabalha, eu estou desde muito tempo, já fui presidente aqui, e eu sei quanto a gente trabalha com amor. E aí, a minha gestão da Bratef é também, com amor e afeto, e aí a gente vai longe. E claro que juntos sempre, né? Então, parabéns, visitem o nosso site, o nosso Instagram, e super gratidão por estar aqui com vocês, me acolhendo e me ouvindo. Tá? Um beijo, abraço para todos. Acho que acaba aí, né? É um prazer enorme estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E nós somos um grupo, a diretoria, né, toda, que tem as diretorias e as comissões. Nós somos um grupo de 36 pessoas, todas com trabalho voluntário. Tá? Nós estamos com esse trabalho voluntário, todos estão muito empenhados em levar a TFRJ para todos os lugares daqui do estado do Rio de Janeiro. Conto com vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Rose, especial, por esse evento estar acontecendo, graças à disponibilidade da Rose, da Maria Helena, da Dani. Muito obrigada. Eu agora vou chamar a Rose, que vai apresentar um panorama sobre a realidade da criança e do adolescente no período pandêmico, aqui em Cabo Frio. Trata-se de um panorama da pré-conferência municipal da Secretaria da Criança e do Adolescente de Cabo Frio. Foram conferências, né, realizadas no CRAS, nas organizações sociais civis, escolas municipais e na Câmara Municipal de Cabo Frio, com o Parlamento Juvenil. O panorama culminou em um diagnóstico sobre a realidade vivenciada por crianças, adolescentes e famílias no período da pandemia da Covid-19, em que as equipes auscultaram as vozes de crianças de diferentes localidades. A Rose é assistente social da Secretaria da Criança e do Adolescente, especialista em terapia familiar e de casal pela Núcleo Pesquisas, pós-graduada em terapia familiar, coordenadora do Núcleo de Atendimento e Apoio à Família, Oficina do Corpo, membro da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, presidente do Comitê de Gestão da Rede de Cuidado de Proteção Social de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e é membro da Diretoria de Relações Institucionais da TFRJ. Então, nós fizemos um vídeo, tá? Com um resumo de todas as pré-conferências realizadas em Cabo Frio no período de outubro e novembro de 2022. Essas conferências, elas são resultados de uma exigência do Conselho Nacional, que é o CONANDA, do Conselho Nacional da Criança e Adolescente. Tá? Para a gente realizar uma conferência grande, né, a gente precisa fazer pré-conferências, que são encontros menores com as crianças e adolescentes de
toda a rede. Organização social civil, escola, parlamento juvenil, né, que acontece dentro da Câmara dos Deputados de Cabo Frio, de vereadores de Cabo Frio, e os CRAs, tá? Que são os Centros de Referência de Assistência Social. Gente, isso é um trabalho de muita rede, tá? Muita rede social. Para você conseguir fazer 13 pré-conferências em um mês. Então, você tem noção de quanto a gente trabalhou, né? E, assim, a gente teve que contar com uma rede muito extensa para o trabalho deles. Agora, coloca meus slides, fazendo um favor. Então, aí, meu instituto, o nosso apoio da TF e Abratef, Oficina do Corpo, desde 2002, 20 anos, mais de 20 anos. Tá? Hã? Compareceu muito, muito. A aderência foi muito grande, principalmente na área rural, tá? Onde a gente é desprovido de tudo. Tá? Atendimento, saúde mental lá, né, Renata? Difícil chegar. Então, o que foi isso, né, gente? Foi uma escuta das vozes internas dessas crianças e desses adolescentes num período de pandemia. Então, assim, nós não chegávamos nos lugares, olha, vamos aí fazer uma conferência e vamos ouvir vocês. Todo um preparo de comunicação com a pessoa responsável, né, pelo CRAS, pela escola, preparando essas crianças, esses adolescentes sobre aquilo que ia acontecer, com toda a garantia de privacidade, confidencialidade e consentimento, que são os 3 requisitos básicos para que você faça, né, qualquer trabalho com criança, adolescente, família, dentro dos órgãos, né, porque a gente considera que a gente precisa ter o respeito por essas pessoas. Né? Então, quando a gente escutou a pandemia, e quando a gente escutou, que eu falo que é uma escuta, não é escuta, nós lidamos com situações muito difíceis, de crianças revelarem coisas para a gente num espaço, porque criança é muito generosa, né, gente? Criança é muito generosa. Então, assim, se a gente não tiver um critério com ela de cuidado, né, ela fala coisas, né, conta coisas na frente de todo mundo, né, sem nenhum problema. Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho de preparo nesse espaço sobre o que se pode dizer aqui, tá? O que você quer falar aqui, né? E coisa que você escutar e desejar falar, não ser necessário dizer aqui. Isso, todos os nossos encontros nós tivemos esse cuidado. Dos desafios, tá? Desse estudo diagnóstico que eu fiz, onde a gente utilizou roda de conversa, contação de histórias, painéis ilustrativos, diálogos interativos. Qual foi os maiores desafios? Ouvir as vozes de crianças e adolescentes em diferentes contextos. Porque quando a gente escuta criança e adolescente da área central, que vive dentro de Cabo Frio, a história deles é uma. Tá? Porque eles têm a praia muito próximo deles. Porque, por mais que a praia tenha ficado fechada, todo mundo fugia, dava um jeito de fugir e entrar. Né? Já a escuta das crianças e adolescentes da área rural, totalmente diferente. A falta de tudo, o abandono, né, e o afastamento do social, né, foi extremo. Então, o sofrimento não podia comparar com o que os adolescentes do centro de Cabo Frio vivenciaram. Né? Outro desafio foi a ética, né, na escuta, considerando o período traumático que todos eles estavam passando e passaram, né, e a ampliação dos cuidados na abordagem dessas crianças e desses adolescentes, em função daquilo que eles queriam dizer para a gente e daquilo que dizia. Né? Então, você escutar da forma mais natural do mundo, que eu cheguei na sala e meu pai estava enforcado no ventilador, a criança contando isso, e você olha por trás, quem está com você, minha querida? Não tinha ninguém? Então, a gente tinha que ter muito cuidado, né,
de não prolongar aquela conversa, de forma que aquela criança pudesse ter um respaldo pós a conferência. Tanto que a gente deixava um espaço aberto, todas as vezes que a gente terminava, né, a pré-conferência, a gente deixava um espaço aberto. O consentimento e sigilo sobre sua participação espontânea, que, inclusive, os CRAs tiveram muito cuidado com isso, né? O direito de participar ou não das dinâmicas, o direito de querer responder sobre aquilo que estava sendo trabalhado e discutido. Tá? Ali naquela foto tem uma criança, tá vendo, que está no meu colo. Né? Ela narra situações e foi uma pré-conferência maravilhosa. Nós fizemos uma pré-conferência, gente, em Botafogo, não foi? Ela estava presente ali. Com uma família. Dentro de uma família, a gente viu toda a vulnerabilidade, todos os tipos de violência cometido, tudo que vocês podem imaginar dentro de uma família só. Então, a gente saiu de lá muito feliz. Não foi porque não tinha muita gente. Estou com medo do microfone parar. Estou agarrada nele. Então, assim, foi muito especial que essa criança não está no meu colo por acaso. Tá, gente? Você quer me filmar, né? Aí eu não vejo. E o cuidado em adentrar nos órgãos também de forma respeitosa. Né? Tanto foi no CRAS de Botafogo, né? A gente comunicou antes, fizemos contato com os técnicos, todos ficaram cientes de como que ia acontecer. E transcendendo essa ausculta, né? Uma ausculta de forma que a gente não negligencie mais aquela criança adolescente do que ela já estava sendo negligenciada nesse período. Foi o cuidado maior, né, que eu acho que a gente teve. E, no meu diagnóstico, eu acho que a gente obteve esse resultado, porque a gente não teve consequências graves depois da pandemia. Nós não tivemos um reflexo grave depois que passou a pandemia, não, desculpa, as conferências, inclusive na conferência. E uma coisa importante, que foi o protagonismo, né? Que a gente conseguiu trazer nas pré-conferências e para a conferência municipal, que aconteceu dentro de uma escola. Gente, era tanta gente, mas tanta gente, que do lado de fora ficou assim, gente que não conseguiu entrar, teve que ficar em pé, né, Renata? Né, Rafaela? Não, e pediam para a gente buscar mais cadeiras. A conferência da criança e adolescente, ela foi, assim, um espetáculo. Em função de quê? Do resultado das pré-conferências. Porque conferência não acontece sem diálogo anterior. Não tem como. Tá? Tem que ter diálogo anterior. Esse evento aqui, eu fiquei até com medo, porque se a gente fizesse muita reunião isolada, a gente poderia não ter lugar de colocar. Porque, né, a intenção era fazer vários encontros para falar sobre essa proposta da ATF hoje, e da Abratef, que mudou muito a realidade da Associação de Terapia de Família. Eu tenho uma admiração muito grande por Ana, por Vera, por Cristina, e toda essa rede da terapia de família de hoje, porque eu venho de muitos anos de uma terapia familiar elitizada, dentro dos consultórios. E eu estou também da terapia comunitária, que é o contrário, que eu estou dentro da comunidade. Né? Então, assim, eu estou muito feliz com essa proposta hoje da TF de atingir as classes sociais mais vulneráveis, onde as famílias realmente precisam de ajuda. E é onde a terapia familiar ainda não chega. Por isso que eu fiz questão, saúde mental precisa estar aqui. Né? Que eu insisti tanto com você, né, Renata? E esse poder de fala, para a gente, foi a coisa mais importante. Paradoxalmente, o poder de fala vem um cuidado. Que, ao mesmo tempo que você dá o poder de fala, para a criança e adolescente, você tem que ter cuidado com qual o espaço que ela vai poder falar e até onde ela pode falar e ela não vai se expor. E daí nós tiramos 8 delegados em Cabo Frio para representar o município, e nós temos 2 aqui, os nossos queridos, que estão ali, né? Que é a Tássila, que está aqui presente, vai participar à tarde dos diálogos interativos, né, do adolescente, e o Rafael. São nossos 2 delegados aqui hoje presentes na nossa conferência, tá, gente? Que eu fiz questão de estar aqui hoje, porque eles estão exatamente nesse poder de fala, tá? Que eu acho que é o que é mais importante. Porque nós, profissionais, estamos, de um lado, com um olhar de cima para baixo. Né? Então, eles estão lá no lugar deles
enquanto poder de fala, enquanto a pessoa que passa por aquela situação. Então, ele tem que me dizer o que ele precisa. Ela tem que me dizer o que precisa, né? Desde o pequenininho até o maior. Então, dessa roda de conversa, dessas contações de história, dos painéis, tá? Eu tirei 4 questões principais, tá? Que foi o diagnóstico, tá? Que foi todas as questões estruturais, desde a falta de tudo em casa, tá? Da questão emocional, da família, da questão escolar dessas crianças, a situação em que cada um estava em relação à sua escola, quem voltou, quem não voltou, quem perdeu e as perdas que ocorreram, tanto pela falta de tudo, da saúde alimentar, inclusive, que foi uma das questões mais sérias, foi a saúde alimentar. Tá? Inclusive, é o primeiro tema do CONANDA que a gente teve que discutir nas conferências com as crianças, foram o que vocês comeram durante a pandemia e o que vocês estão comendo hoje. Então, as questões familiares, emocionais, aí vem, ó, tá vendo? O que elas nos relatam? Insegurança alimentar, desamparo relativo às dificuldades que aconteceram nas famílias. Então, isso entrou, gente, todas as perdas. É a perda do meu irmão mais velho, que era o provedor da família. A perda da mãe. A perda dos avós. Quantas crianças perderam avós? E avós que eram provedores da família. Tá? Dificuldade de acessar os itens mais básicos que vocês podem imaginar, né? Que, inclusive, teriam que garantir a continuidade da vida escolar. Né? Então, nós temos depoimento de adolescente assim, eu saí, quando eu voltei, eu já não estava mais nessa série. Eu estava na série 2 anos depois, e eu não tinha aprendido nada sobre isso aqui. O que vai ser de mim agora? Então, nós tivemos que sentar, ouvir, né? E depois levar e discutir com a Secretaria de Educação quais eram os caminhos que a gente teria que percorrer com esses adolescentes que não aprenderam nada. Imagina, gente, você está no primeiro ano do ensino médio. Né? Aí quem vai poder falar melhor é o Rafael e a Tássila. Você está no primeiro ano do ensino médio, quando você chega, você está no terceiro para ter que fazer o Enem. Sem conteúdo nenhum. Criança nem tinha sido alfabetizada. Chegou, já estava no 2º ano, onde ela já deveria estar alfabetizada. Né? E criança sem família, vivendo com parentes distantes. Teve criança, teve adolescente que perdeu pai e mãe. Entendeu? Então, assim, as perdas foram muitas. E as perdas, e além de tudo, a questão da violência intrafamiliar. Porque como as crianças estavam afastadas da escola, elas não tinham o interlocutor da violência. Não tinha rede, que eram os CRAs, a rede da... Né? Na época, a gente fez umas campanhas online, mandamos carta para as famílias, elaboramos um programa da Unicef que chamava Sentimentos no Papel, até Roberto está aqui, Roberto da Superintendência de Drogas, fez esse projeto com a gente, né, Roberto? Então, a gente fez uma campanha que chamava Sentimentos no Papel. A gente escrevia para as crianças e mandava para casa, e as crianças devolviam para a gente tudo que estava acontecendo em casa, para a gente detectar as violências que aconteciam em casa, porque a gente não tinha acesso às famílias. Um dos sintomas maiores, né, a questão do afastamento e do convívio, né, com os colegas e com as crianças e com a escola. O isolamento social, né? Um dos diagnósticos, o isolamento social. Eu quero que a Covid acabe. Tenho medo de ficar sozinho, de mais gente da minha família morrer. E não quero perder mais amigos. Então, são falas de crianças, tá? Que perderam pessoas muito próximas, né? E que o medo fazia parte da vida dela naquele momento. Por mais que nós fizemos a pré-conferência em 2022, onde quando a pandemia já tinha, né? A gente já tinha passado a fase mais crítica. Mas isso aqui foram o período deles, do momento do isolamento, tá? Todos os desenhos, tudo que a gente conseguiu, né,
trabalhar com eles foi todos os sentimentos e acontecimentos durante o tempo de isolamento, tá? Deles em casa, sem escola, né, sem nada. Na verdade, 2021, né? 2020, 2021. Aí eu tirei aqui a verificação dos impactos que a pandemia trouxe, né? Aí eu estabeleci em 4 categorias, tá? Isso tudo é material para a gente poder estar discutindo nos diálogos à tarde, que eu já, inclusive o diagnóstico, quando eu pensei no diagnóstico, eu falei, eu vou levar coisas que a gente possa acrescentar para os diálogos, para a gente dar continuidade, como a gente faz na conferência, faz palestra de tarde, discute sobre aquilo que a gente trouxe, né? Então, primeira questão, as preocupações apresentadas pelos jovens, né? As preocupações a nível de tudo, tá? Se eu vou conseguir estudar, se eu vou conseguir aprender, se eu vou conseguir lidar com a falta da minha mãe e do meu pai, com a falta da minha avó. Inspirações futuras deles. O que eu vou ser daqui para frente? Será que aquele sonho que eu deixei lá atrás, eu vou conseguir conquistar? Os sentimentos perturbadores, né? Os sentimentos perturbadores são aqueles sentimentos perseguidores, né? Que a criança e o adolescente acorda de manhã pensando nele, né? Passa o dia pensando nele, e o sentimento está ali, o tempo todo presente. E sentimentos no qual eles não têm o acesso e para onde dizer. Porque, se for para a saúde, vai ter que esperar na fila o atendimento. Ele não é tão fácil, a gente sabe que ele não chega. Por isso, aí, acho que a importância do nosso trabalho, né, gente? A gente conseguir realizar a terapia familiar a nível público. As expectativas e desejos, que é isso que eu já disse, né? Que eles desejam a nível futuro na vida deles, que cada vez que eles colocavam alguma coisa, parecia que estava mais distante ainda daquilo que, né? Aquilo que eles pensavam estava cada vez mais distante, e isso causava uma frustração imensa quando eles falavam sobre isso. E a questão da formação profissional, porque uma vez que tinha perda do provedor, esse adolescente já passou a ser o provedor dessa família. E como é que agora eu vou estudar? E agora como é que eu ia fazer o Enem, eu vou formar, e agora eu vou ter que cuidar dos meus irmãos? E essa família que eu fiz a pré-conferência lá em Botafogo, a mais velha estava com a bebezinha no colo. Piquititinha no colo. Quantos meses? Eram poucos meses, assim, 7 meses. E tinha 4, 5 irmãos, todos ela que toma conta. Então, uma família inteira. Né? As preocupações, né, os impactos da pandemia em relação à própria vida, as preocupações associadas à perda da saúde, perda de família, perdas escolares, perda de experiência. Os temas relacionados à tristeza, né, preocupações com a mudança que a realidade da pandemia poderia desencadear, porque é questão pensando a nível de perspectiva, tá, gente, de futuro. Sentimentos perturbadores, né? As consequências socioafetivas, né, que trazem os impactos emocionais, o relato quanto a sentimentos marcantes nas vidas, mal-estar, tristeza, solidão, depressão, que foi o que a gente mais detectou, foi a questão da depressão com criança e adolescente. Foi absurdo o número de crianças e de adolescentes que a gente ouviu em depressão, tá, gente? E os impactos emocionais que tudo isso gerou, né? E ainda continua gerando, né, na vida desses jovens, dessas crianças. O bem-estar, que expressa desejo de melhoria de condição de vida, né, associado à convivência com aqueles que são importantes na vida deles, né, é o que nos sobrou, e o que a gente vai fazer com isso, né? Os desejos daquilo que eles precisam conquistar na vida dele para dar continuidade com a vida familiar. Então, a gente pensa em situações caóticas e como que cabe, né, nessa situação caótica, você pensar no prosseguimento da vida dessa família e em projeto de vida novo, sendo que você ainda nem viveu o luto e nem resolveu os problemas que aconteceram durante a pandemia. Então, como é que eu vou prosseguir com a vida familiar? Então, é o grande dilema dos pais, né, dessas crianças. Os temas relacionados à alegria, né, o que aponta a importância dos laços de convivência, porque, por mais de tudo que eles viveram, para eles é muito importante a família e é muito importante a convivência. Por isso, o grande trabalho que a gente realiza e que a gente
busca fortalecer e fazer parceria junto com os CRAs, né? Que é onde as famílias são recebidas, onde elas são acolhidas e onde o convívio afetivo ele é estabelecido. As expectativas e desejos, que é isso que eu falei, né? Realizações que pretende alcançar pelo seu próprio esforço, porque tem, né, aquilo que diz respeito a mim mesma, aquilo que eu dou conta, aquilo que eu consigo enquanto pessoa, tá? E aquilo que eu espero que o outro vá fazer em função daquilo tudo que aconteceu na minha vida. Então, quando a gente pensa nessas duas coisas, né, essa questão do sonho ele fica muito distante. Então, ao mesmo tempo que você trabalha com a realidade, você escuta o adolescente falando do seu sonho, daquilo que ele deseja. Então, aquilo que eu sonho está muito distante daquilo que eu vivencio hoje. Porque isso não foi cuidado ainda, gente. Infelizmente, não foi cuidado. Aí, como síntese das percepções das crianças e dos jovens nessas 4 dimensões, a gente traz uma nuvem de palavras. Aí vocês tiram foto, porque não dá para ver assim todas as palavras que a gente escolheu, não, tá? Divertir, familiar, coisas objetivas, querer, saúde, comer, Jesus, religião, tá vendo? Mãe, casa, cachorro, são todas as palavras que vieram da roda de conversa que a gente foi colhendo e fizemos essa nuvem que significava o sonho deles, tá? Próximo. Medo, a segunda palavra, né, da referência foi o medo, né, que é conseguir amar, conseguir lidar com a perda da mãe, do pai, do avô, o luto, a solidão, a doença, né, porque muitos ficaram com sequelas. Então, a gente tinha muitas crianças e adolescentes que nos revelaram que havia ainda pessoas muito doentes em casa. Tá? A solidão, uma coisa assim, né, um medo de ficar sozinho, o medo de não voltar à escola, o medo de não ter amigos. Próximo. A palavra alegria, tá? Olha o paradoxo, né, gente? A palavra alegria, também ligado no amigo transversal, a família, você viu que no anterior estava assim, né? Agora já ficou transversal, né? Aí vem a questão do namorado, do sair, de começar a vida social de novo, né? Todas as expectativas dos sonhos. Próximo. E a tristeza, tá? Então, vocês verem que a nuvem ela é totalmente paradoxal. Ao mesmo tempo, né, que traz coisas positivas, traz coisas negativas. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos pensar a partir do positivo. Tá? Passamos por um processo doloroso, passamos. Mas a escuta que nós fizemos dessas crianças, desses adolescentes e desses familiares nos ensina a olhar para aquilo que é de positivo. Qualquer intervenção que a gente faça, tá? Então, olha a sua resiliência. Fazer eles entenderem sobre a resiliência. Porque é o que faz e sustenta o nosso trabalho como terapeuta familiar. Eu acredito nisso. Trabalhar com as resiliências. A potência comunicativa, né? Que a gente precisa pensar nessas nuvens todas, que eu estou deixando aí para vocês agora, né? Prevenção, intervenção e proteção. Tá? Então, eu convido vocês, vamos continuar falando sobre isso, não só hoje, mas daqui para frente sempre. Eu quero fechar a minha fala, né? As nossas turmas agora vão ter reconhecimento de MEC, porque a gente trabalha, se a gente quer atingir população mais carente, nós temos que dar condições para que o pessoal da rede faça formação com a gente. Tá? Para isso, eles têm a necessidade do certificado do Lato Sensu, para valer como pontuação no público. Tá? E, assim, gostaria muito assim, de dar boas-vindas à minha colega Helena, que o instituto dela também agora está formado, né, em Cabo Frio. Eu não estou mais sozinha, graças a Deus. Temos uma companheira, Eli Daniele, tá? Ela vai falar do trabalho dela, tá? Mas fico muito feliz, viu, Helena, de você estar aqui junto com a gente e a gente dividir, né, essa batalha que é ampliar o campo da terapia familiar, extensiva a todos, né? Tá bom? Obrigada, gente. Aí.
Primeiro, elogiar, né, que trabalho extraordinário. Então, para todos que estão presentes aqui, participaram, bastante impressionante e chocante, né, gente? A nossa realidade é danada, é difícil. Então, também quero dizer que, diante dessas preocupações, né, de parte do que a Rose trouxe, a gente está na ATF preocupada em fazer umas capacitações para a gente poder atuar, né, para fora dos nossos consultórios e socialmente. Então, nós já tivemos uma experiência muito importante pelo SUS, que durou 1 ano e meio, que foi uma capacitação de atendimento a famílias para profissionais que não são terapeutas de família, né? E foi uma capacitação pelo Ministério da Saúde, que vamos ver se a gente consegue renovar, feito através de um dos nossos institutos, né, com o apoio da ATF. E foi uma experiência espetacular com profissionais do Brasil todo. E como os profissionais têm carência, né, gente? Então, foi maravilhoso a gente poder participar na outra ponta, né, que preparar, ajudar os profissionais a estarem melhor preparados para lidar com uma realidade tão dura e que está demandando cada vez mais o coletivo, né, gente? Se a gente pensar em atender individualmente, 1 a 1, na saúde mental, quem que vai dar conta disso? Né? Olha isso, então ver essas salas cheias, esse trabalho espetacular, e eu não vejo muitas outras saídas sem ser a gente também está no coletivo. E, além disso, a gente vai fazer um primeiro projeto piloto, que é capitaneado aqui pela nossa vice-presidente Rita, dentro do que a gente está chamando de ATF Educação, para olhar a parte das escolas, das crianças e dos adolescentes, e que vai ser uma capacitação para multifamílias, justamente para a gente poder trabalhar coletivamente. Certo? Então, depois a gente vai ter a possibilidade de fazer parcerias para fazer a multiplicação dessas capacitações. Agora, eu vou chamar, né, o trabalho chama Mulheres em Situação de Vulnerabilidade, Assistência Psicológica em Catástrofes, com a Rita Saraiva e a Gilvane. Fevereiro de 2022, em Petrópolis, as chuvas fortíssimas, mais de 3.000 famílias ficaram desabrigadas. Terapeutas de família realizam um trabalho de assistência psicológica a mulheres vítimas. Esse microfone está bem doido. A mulheres vítimas dessa catástrofe natural. Intervenção com foco no autoconhecimento e regulação emocional em adversidades. A Rita, que é a nossa vice-presidente, é psicóloga, terapeuta sistêmica de casal e família, psicodramatista, também especializada em MDR, brain spotting, constelação sistêmica transpessoal. A Gilvane, que também é da ATF, psicóloga clínica, formação em terapia sistêmica de casal e família, em psicodrama, psicopedagogia, EMDR e brain spotting. Obrigada, Cris. Tá. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse trabalho que eu, Rita Saraiva, aqui a Gilvane Bispo e a Lilian Tostes, que hoje não pôde estar aqui, nós coordenamos um trabalho no ano passado de assistência a mulheres, assistência psicológica a mulheres vítimas, né, da catástrofe, a mulheres em situação de vulnerabilidade. Já em fevereiro e março, Petrópolis, cidade do Rio, recebeu uma quantidade de chuva muito grande, foi uma catástrofe na cidade, o morro da oficina desabou, pessoas perderam pessoas, pessoas perderam casas, e foi uma calamidade mesmo na cidade. E nós, como já fazemos parte dessa ação social, desde 2010, quando em Niterói o Morro do Bomba desabou, Niterói é a nossa cidade, nós fazemos parte desse grupo nacional
que intervêm nessas situações pós-catástrofes. E aí, cada uma de nós foi sendo convocada por aquilo que assistia na TV, né? Eu, particularmente, assisti uma reportagem que falava das costureiras. Petrópolis é um polo de indústria têxtil e 700 costureiras na cidade. 500 delas perderam tudo. E eu pensei, muitas dessas mulheres são chefes de família, e como é que a gente vai chegar lá, como é que a gente pode ajudar, levar aquilo que a gente tem para contribuir para que elas retomem as suas vidas. Então, dessa forma, tinha uma questão também muito forte, né? Ainda em pandemia, a pandemia dizia, fiquem em suas casas, né? E aquela catástrofe dizia, saiam de casa, né? A casa vai desabar. E nesse caos, nesse conflito, nós nos organizamos para levar, então, esse trabalho de assistência às mulheres. O que também foi muito interessante para a gente foi a mobilização de pensar nas famílias, né? Qual o contexto que aquelas famílias estariam vivendo, e cada uma de nós foi mobilizada, né? Nós fomos acessadas num processo interno, na nossa escuta, do que mobilizava cada uma. E a gente se uniu, a Lília, por uma questão, né, de o que a gente pode fazer, por onde eu começo. E, para mim, foi um acesso importante, porque eu também vivi, eu sou de Friburgo, e em 2011, também minha família viveu a tragédia de Friburgo. Então, também fui mobilizada para Petrópolis em função desse movimento familiar, que a gente se consulta e algo individualmente nos faz inserir na questão familiar. Essa foi uma mobilização, assim, e com os recursos que a gente já tinha identificado do efeito que isso pode desenvolver, né, a posteriori. Né? Foi uma mobilização nossa nesse sentido também. Então, esse é o título do nosso trabalho. E na coordenação estivemos eu, a Lília, a Giovane, mas tivemos uma equipe grande, inclusive a Cássia, que está aqui também, que participou conosco, né, na realização do trabalho. Pode passar. Contextualizando um pouquinho, né, então eu falei que esse programa ele capacita as pessoas interessadas da saúde, e aí fica aberto também o convite. Quem quiser fazer parte desse programa também, ele capacita pessoas para estar auxiliando, assistindo as vítimas de situações catastróficas. Isso inclui catástrofe natural, violência urbana, incêndio, suicídio, pandemia, coisas desse tipo, né? Agora, atualmente, escolas têm tragédias em escolas, então tem um PAP acontecendo ligado à educação, enfim. Só contextualizando. E ele fica muito em consonância com aquilo que a TFRJ, com aquilo que a Bratef também propõe, que é incentivar as ações sociais, que é alargar, né, esses braços, estender os braços nossos que temos alguma coisa a oferecer para a sociedade e para as pessoas em situações de risco, em situações de vulnerabilidade, algum tipo mais de recurso, né, contribuindo aí para a promoção de saúde. Pode passar. Então, falando só mais um pouco, o PAP nasceu em janeiro de 2009. Ele tem a coordenação científica da doutora Ana Maria Fonseca Zampieri, com apoio do Rotary Club. O Rotary ele ajuda financeiramente com todo o suporte que é preciso para cada ação. Então, baseado em experiências de intervenções de grupo e de terapia IMDR, realizadas no México e desenvolvidas por Inácio Jarreiro e Lucina Artigas, foram os primeiros que começaram a desenvolver protocolos de grupo especiais para situações como essa. Então,
aqui um grupo de psicodramatistas convocado por essa experiência inédita, que foi realizar um trabalho psicológico na catástrofe ocorrida no sul de Santa Catarina. Em final de 2008, chuvas também castigaram a cidade e aí aconteceu aqui no Brasil o nosso primeiro movimento desse tipo de assistência. Daí em diante, foram 55 intervenções realizadas pela equipe do PAP em várias cidades brasileiras e atualmente tem uma acontecendo no litoral paulista, outra em Manaus e outra ligada à educação, que ainda nem está aqui. Nós atualizamos esses slides no início da semana e no meio da semana um outro PAP já se movimentou. Então, o nosso trabalho aqui a gente mostrou para vocês, especialmente na catástrofe que aconteceu em Petrópolis em fevereiro e março. A nossa intervenção aconteceu em julho. Então, como objetivo, tivemos a intervenção, que é a assistência psicológica, a fim de minimizar o impacto das pessoas afetadas direta e indiretamente pela catástrofe e pela Covid-19. A proteção, que tem a ver com restaurar o funcionamento dos mecanismos de adaptação dos sobreviventes, aumentando o acesso a estados positivos e promovendo o bem-estar físico-psicológico. E prevenção, identificar recursos internos e reforçar a capacidade das famílias para a reorganização da vida e prevenção de transtornos pós-traumáticos. O que a gente tem verificado é que essa intervenção, essa assistência oferecida logo após a catástrofe, ela evita ou minimiza transtornos, sintomas pós-traumáticos nessa situação de catástrofe. Sobre essa ação. Então, um total de 8 profissionais, 6 em campo. Aqui temos eu, a Cássia e a Gil, que estivemos trabalhando em campo. 6 e 2 de forma remota. Tudo em caráter voluntário, né? Sem cobrança de honorários. Público-alvo, nós trabalhamos com 40 mulheres de 18 a 80 anos, em situação de vulnerabilidade, todas vítimas da catástrofe das chuvas na região, ocorridas em fevereiro e março. Foi até difícil, nós contamos com a ajuda de uma assistente social da Casa da Cidadania, e ela precisou fazer uma triagem, quem participaria, o local só comportava até 40 pessoas, e houve uma disputa, houve uma fila, e quem teria perdido mais, por quem mereceria estar na ajuda no programa. O formato aconteceu presencial, na sede da Casa da Cidadania em Petrópolis, no Rio de Janeiro, realizado, então, em 16 e 17 de julho, num total de 8 horas de trabalho. Uma observação que todas as participantes autorizaram o uso de imagem para esse trabalho. Então, a metodologia foi exposição dialogada, sociodrama construtivista, aplicação de protocolo estado seguro e calmo, respiração e estimulação bilateral. Então, são protocolos que nós desenvolvemos na capacitação do PAP. Aqui fizemos alguns gráficos, só para ilustrar um pouco mais aquilo que elas trouxeram na narrativa dos 2 dias, então nós fomos registrando. Aqui tem um gráfico que, por cores, a gente tem acesso ao que falavam, né? Então, sobre perda e luto, insegurança, medo, não ter empatia, frustração, desespero, humilhação. As piores cenas vividas, não ter mais onde morar, mortes, casas desmoronando, abandono do poder público, ver corpos espalhados pela cidade, barulho da chuva, fome, ver tudo ainda destruído. Aqui tem um gráfico comparativo dos 2 dias. Então, o primeiro dia está em azul claro, o segundo dia em roxinho, e aqui, em relação a esses sentimentos, nós constatamos como que foi sendo registrado de maneira diferente, diminuído aqui, então, em relação à tristeza, ansiedade, raiva,
comportamento explosivo, angústia, medo da chuva, medo de um modo geral, desamparo, impotência, solidão, desconfiança. Um segundo gráfico também comparativo, e aqui a gente percebe que no segundo dia a gente já tem um registro maior quando a gente fala de fé, paz, esperança, confiança, alívio. Um outro gráfico que a gente observa, então, o segundo dia registrando menores índices ligados à insônia, irritabilidade, dor de cabeça, problemas digestivos, tensão corporal, flashback, pesadelo, desespero. Aqui, frases, né, das participantes, nós selecionamos algumas, em relação à melhoria do sono. Dormi bem essa noite, e até meu neném, que acordava muito, nem acordou de noite. Há meses tomo Rivotril para dormir, nem precisei tomar essa noite, e dormi muito bem. Com relação a pensamentos positivos, fiquei pensando que eu tenho que me inspirar nas coisas boas que cada uma aqui conseguiu construir. Após a catástrofe, aqui na cidade, só se fala em morte e mortos. Aqui com vocês, falamos dos vivos e pude ser ouvida. Sobre gratidão. Foi muito bom ontem, foi um desabafo. Não tinha com quem falar, só pensava em me matar. Foi bom ouvir as palavras de conforto. Quero agradecer a vocês. Considerações finais. Vozes que ecoam. 40 mulheres representando 40 sistemas familiares assistidos em suas especificidades. Ajuda além dos donativos. Petrópolis recebeu muita ajuda em donativos e recursos materiais, mas pouca assistência e serviços, o que tornou esse trabalho mais relevante. Encaminhamentos. As participantes que demonstraram maior instabilidade emocional foram encaminhadas para o time Humanidade, para um atendimento psicológico específico online. Follow-up. Atendendo a pedidos da maioria das participantes e da Casa da Cidadania, foi realizado um trabalho de continuidade no dia 15 de outubro de 2022. A equipe, então, a coordenação direta do projeto foi da Lilian Tostes e minha, Rita Saraiva, a coordenação de apoio da Giovanni Bispo, que está aqui, e a coordenação geral da Ana Maria Fonseca Zampieri. Apoio em campo, Cássia Zanini Jazante, que está aqui conosco, Daniele da Rocha Neto, Kênia de Oliveira dos Santos Guimarães, e o apoio remoto, Maria Gabriela da Silva Greco e Simone Monteiro Oliveira de Souza. Agora, a Giovanni vai passar para vocês alguns slides do outro momento, então, que tivemos, que foi o follow-up, que aconteceu 3 meses depois. Esse follow-up foi uma solicitação das mulheres, e aí teve toda uma mobilização para que isso pudesse acontecer. Ele foi apresentado com as mulheres que puderam estar presentes nesse dia, das que tinham participado anteriormente. Pode passar. Então, o objetivo foi verificar a efetividade da nossa intervenção, com todo o protocolo que tinha sido preparado junto com elas, a intervenção que foi realizada anteriormente quanto à mudança dos estados e os recursos internos, e promover as condições de suporte emocional às famílias para os projetos futuros. Pode passar. Esse formato foi um encontro presencial na Casa da Cidadania também. A equipe foram 3 profissionais de campo, trabalho de caráter voluntário, não cobramos honorários, e o público-alvo foram as vítimas da catástrofe, as que puderam estar nesse dia lá. A carga horária foi de 4 horas de trabalho. Foi exatamente 3 meses depois. E o sociodrama construtivista fez parte da metodologia com o uso de cartas com imagem, vocês vão poder ver, a gente vai passar um videozinho, né, do follow-up, um videozinho curto de 5 minutos, sobre a utilização que a gente fez dos recursos para poder confirmar, né, o que a gente já havia trabalhado anteriormente. Utilizamos material criativo e lúdico e música. As considerações que a gente fez, a importância da narrativa, a narrativa da linha do tempo, que vocês vão poder ver no vídeo, né, que foi o tempo da tragédia, funcionou como um fator organizador interno das experiências traumáticas vividas por todo o sistema familiar.
escuta e a sensação de amparo. A criação de um espaço de escuta e acolhimento das dores de cada uma resultou em um efeito de amparo, e elas trazem isso também no relato. O senso de comunidade, o trabalho em grupo teve um efeito complementar de senso de pertencimento a uma comunidade, em que o indivíduo e sua família se fortalecem na sua rede de apoio. E a eficácia dos recursos, o resultado final do trabalho foi de restauração e integração de mecanismos internos de adaptação de cada participante, atingindo o objetivo inicial. Essas são as frases delas. É bom ouvir o outro e é bom se deixar ouvir. Essa união fez muito bem a gente. Vocês deixaram um pouquinho de vocês em cada um de nós. Obrigada, é um prazer estar aqui. E vamos passar o vídeo, depois, se a gente tiver um tempinho, a gente pode falar um pouco sobre as dúvidas que vocês têm. Nós vamos para o próximo trabalho, mas a gente vai ter, antes do almoço, uns 15 minutinhos para quem quiser fazer pergunta para os trabalhos que estão sendo apresentados agora de manhã. Tá? É pouquinho tempo, mas é isso, gente. A gente tem muito conteúdo, não é fácil, não. Trabalho maravilhoso também esse, né, gente? É um espetáculo. Bom, o nosso próximo trabalho é sobre a terapia de família como rede de apoio e proteção às crianças e adolescentes. Né? É uma escolha para pensar a família. Nossa escolha para pensar a família é começar pelo que consideramos um sistema protetor mínimo necessário no desenvolvimento de um recém-nascido, dotando de condições de pertencimento à sociedade em que nasceu. Se tentarmos imaginar, a partir do lugar da criança, este sistema não é uma escolha, mas uma necessidade. Desta forma, vamos apresentar uma situação de vulnerabilidade de um adolescente, onde a família foi a principal rede de apoio e reconstrução. E quem vai apresentar é Maria Helena Bartolo, minha querida Helena, que é psicóloga, psicopedagoga, terapeuta e formadora em terapia de família e casal, fundadora e diretora do Cefai, que é um dos nossos institutos formadores do Rio, né, Centro de Estudos da Adolescência e da Infância, e agora do nosso caçula, Instituto Conhecer de Psicoterapia Sistêmica, e, né, terapia de casal e família, práticas colaborativas e atendimentos em psicologia. E a Dani Bartolo, Daniela, psicopedagoga, terapeuta de família e casal, professora de psicopedagogia da UERJ, e tem a formação em práticas colaborativas e dialógicas pelo ICCP, o Interface, que é de São Paulo, né, e o Taos Institute, que é dos Estados Unidos, que faz essa formação. Mais uma formação importante para trabalhar no coletivo, né, Dani? Espetacular. Então, meninas, venham para apresentar o de vocês. Bom dia, vocês me escutam bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer... Mais alto? Queria agradecer a diretoria da ATF pela organização desse evento. A gente sabe como é, né? Enfim, é um trabalho árduo. Muito obrigado por terem vindo aqui para Cabo Frio, viu? E eu queria começar falando do Paulo Freire. Quando Paulo Freire fala do esperançar. Esperançar não é o verbo esperar, mas é o verbo que nos leva à ação. Então, foram 2 trabalhos que falam sobre isso. Eu fiquei muito emocionada com o trabalho de Petrópolis, viu? Porque a gente teve a oportunidade de atender famílias também, e o apanhado que vocês fizeram foi uma beleza aqui para poder apresentar a possibilidade do nosso trabalho. Né? Somos agentes multiplicadores. Né? E trabalhamos, né? Nós aqui vamos apresentar um trabalho de micro, mas é um micro que interfere no macro, porque o macro também interfere no micro. Então, são essas interdependências. Então, agora vamos, né, minha filha, apresentar. Dani é minha filha querida, que está... e que, então, estamos aqui a Cognoscere,
enfim, está engatinhando, ainda não temos 1 ano de formação aqui, né? Estamos fazendo o curso de formação em terapia de família e casal, ainda não completamos 1 ano e estamos aqui inaugurando um outro espaço. Gostaria de agradecer a Rose as boas-vindas. Então, hoje estamos aqui, Dani, eu, Sandra, colaboradora querida, Regina não pôde estar, e vejo aqui na plateia alguns dos nossos alunos. Que bom que vocês vieram aqui nos contemplar, viu? Muito obrigada pela presença. Como começamos? Falar um pouquinho da nossa história, né? Todos nós somos aqui terapeutas e psicólogos e gostamos de ouvir histórias, não é isso? Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. Começamos como terapeutas de criança, atendendo crianças nos nossos consultórios, ou trabalhando em escola com crianças. E aí fomos percebendo que o trabalho com a criança precisava da rede da criança, precisava da família, precisávamos ter os pais dentro, precisávamos da escola, né? E com isso fomos buscando outras formações que contemplassem a nossa ansiedade, a nossa inquietude sobre aquilo que estávamos fazendo. Já não nos contentávamos mais em ficar trabalhando só individualmente com as crianças no nosso consultório ou só nas escolas, também com os professores ou com as crianças dentro da escola. Então, fomos buscar as redes de apoio que conversavam com aquela criança e, enfim, interferiam também em todo o processo de desenvolvimento da criança. E aí fomos buscar as nossas formações e continuamos o tempo todo buscando nos aperfeiçoarmos e ampliarmos o nosso conhecimento, porque é isso, né? Cada momento a vida nos apresenta um desafio. São questões onde a gente tem que procurar recursos para compreendê-la e ajudar melhor aquelas pessoas que nos procuram. Tá bom? Então, a COG, como carinhosamente a gente chama a Cognoscere, é um instituto recém-nascido aqui em Cabo Frio, né, onde a gente tem atividades de formação continuada para profissionais da área da saúde e da educação, como workshops, palestras, grupos de estudo, mas o principal, o carro-chefe da instituição é a formação em teoria sistêmica, terapia de família e casal. E a formação ela se baseia, rapidamente, só para vocês conhecerem o Instituto, né, num tripé, que é a formação da pessoa do terapeuta, a teoria e a prática clínica, né? Então, a gente trouxe algumas imagens para ilustrar algumas dessas atividades. Então, são 2 atividades, tanto de formação da comunidade de aprendizagem, quanto da pessoa do terapeuta. Passa para mim, por favor. E essas são outras atividades, né, para trabalhar tanto a teoria, né, os recursos para trabalhar a teoria, quanto as vivências que acontecem durante a formação. Tá? Pode passar. Obrigada. E aí, entrando no tema do nosso encontro de hoje, mais propriamente dito, a gente queria convidar a todos para 1 minutinho de reflexão individual sobre essa pergunta. O que é família para você? Quando você pensa em família, o que vem na sua cabeça? Assim, é apenas para irmos nos aproximando daquilo que nós gostaríamos de trazer para você, para vocês, para uma conversa, né? Família, está mais alto? Precisa mais alto um pouquinho? Não? Tá bom? Então, não vamos dar uma aula do que é família aqui, mas só para, enfim, alinharmos assim, né, do que estamos falando. Entendemos família como um sistema de relações, né, que não precisa ser necessariamente consanguíneo. Ainda mais nesse momento, com tantas perdas, quem é que cuida de mim?
nesse momento, né, crianças que perdem pai, mãe, toda a família, né? Então, de que família estamos falando? E quando falamos da família, num processo de uma ética relacional, é muito importante que possamos entender o contexto que essa família está, né? Como ela se constitui com seus valores, com as suas crenças, e que não entremos num processo de julgamento o que é certo e o que está errado. Porque quando as famílias chegam aos nossos consultórios ou nessas situações de crise, né, elas vêm com os recursos sem conseguirem acessar o que eu chamo do nosso baú de tesouros. Todos temos um baú de tesouros, né? E vamos acessando diante das nossas dificuldades. Em algum momento, pela crise, pelo trauma, né, pelo luto, a gente não consegue fazer contato com esses nossos recursos, não conseguimos constatarmos que temos uma resiliência, né, e que já passamos por outras situações de crise que vencemos e que ultrapassamos, né, nos aproximarmos das nossas conquistas. Então, vamos trabalhando com a possibilidade dessas pessoas fazerem contato com os seus próprios recursos. Isso é um trabalho de autonomia, né? Um trabalho que possibilita que a pessoa se aproprie daquilo que ela é capaz e não fique dependente de um espaço terapêutico por muito mais tempo, né? Então, é um momento de passagem, onde ela, não ser um momento de maior vulnerabilidade, ela não está conseguindo acessar os seus recursos. Os sentidos da família, eles variam entre os grupos sociais. Então, por isso é importante, porque quando vamos falar, estamos também nós conectados com os nossos preconceitos, conceitos pré-estabelecidos do que é uma família. E, de repente, a família que se apresenta é uma família com uma organização diferente. E vamos nos aproximar de como é para aquela família se constituir daquela maneira, respeitando as crenças, o contexto de onde vive e as novas configurações familiares, né? Muitas vezes ficamos impregnados com a configuração de uma família tradicional, pai, mãe e filhos, né? E nos deparamos com diferentes configurações familiares. A busca por um ideal de família. Todos nós, em algum momento, temos, e os nossos pacientes também, o que seria uma família ideal, né? É uma família onde todos estão juntos, é uma família onde, enfim, as pessoas podem viajar para lugares distantes, podem migrar. O que é o ideal de família para cada um? Como seria, né, estar bem em família? Todas essas perguntas fazem com que nós possamos nos aproximar da visão de mundo dessas famílias, né, das pessoas que nos consultam. Então, essa delicadeza e essa postura do terapeuta de uma curiosidade genuína nos coloca numa situação mais humanizada frente àqueles que nos procuram, né? E muito mais conectados com essa possibilidade de que eles se percebam, né, se conectem com as suas possibilidades, do que venham ali buscar respostas para os seus problemas. Não. Diferentes realidades sobre família são criadas por meios do processo de negociação de sentidos no momento interativo daquele grupo de pessoas. Consequentemente, né, portanto, há muitas versões diferentes do que é ser família para cada família. E justamente por conta disso, né, a gente muda o foco, muda a pergunta do que é que deve constituir uma família, qual é a essência de família, para se perguntar, né, como que as pessoas fazem uso dos diferentes discursos sociais sobre família em suas vidas.
e quais as versões de família se tornam possíveis em cada conversa específica, principalmente quando a gente está tratando de pessoas em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade causadas por catástrofes, mas vulnerabilidade social também, que muitas vezes causam ou levam a criações de famílias, não necessariamente por consanguinidade. Muito obrigada, Helena e Dani, porque assim, né, você vê como complementou a nossa manhã de uma forma brilhante, porque a gente estava falando dos grandes trabalhos mais coletivos, dessa visão, né, mais ampla, e como a gente vê a nossa possibilidade, né, como terapeutas, de contribuir. Mas agora a gente fecha com uma aula de como a gente tem uma atuação importante nos núcleos familiares que fazem essa outra dimensão, que cada família bem cuidada, né, cada núcleo bem cuidado, reflete socialmente numa sociedade melhor para todos, né? Então, muito, muito obrigada. Um espetáculo. Minha mestra querida também. Gente, nós fomos bem no tempo, que é uma alegria. E agora a gente tem uma meia hora. E seria bacana contar com vocês para a gente ter uma conversa com todo o pessoal que apresentou agora de manhã. Perguntas, colocações, curiosidades, coisas que, às vezes, na apresentação não tem condição de explicar melhor. Então, animem-se, né? Então, a gente tem o trabalho da Rose, das conferências e de como foi apresentar esse trabalho de política pública, que foi muito bacana, né, gente? E muito importante, e que deu uma dimensão para a gente que não é daqui, né, de como, mais ou menos, né, está uma situação aqui no município, né? E o trabalho da Rita e da Giovane sobre esses protocolos, todo esse método, mas é para além de método, né? Como atuar em momentos de catástrofe, né? Em momentos agudos, em que a sociedade se desestabiliza, né? Os grupos, as pessoas estão perdidas, né, gente? Não que a gente tenha uma realidade cotidiana muito fácil, porque não é, né? Da maior parte da nossa população. Mas é óbvio que esses momentos críticos de catástrofe são terríveis, né, e desestruturantes, porque nem seu vizinho, nem quem está perto, não tem ninguém, está todo mundo envolvido ao mesmo tempo numa tragédia ou numa situação que a pandemia também nos trouxe de uma forma mais geral, né? Estamos todos vivendo uma situação inusitada, difícil, né? E como foi importante para todo mundo que aqui apresentou de um jeito ou de outro, formas de não parar de trabalhar, né? Formas de não parar de dar atendimento a essa população mais vulnerável, formas de não parar um minuto de pensar na vulnerabilidade das crianças, né? Que, em primeiro lugar, são as pessoas que não têm como gerar seus recursos para nada. Então, a gente vimos trabalhos extraordinários e agora queria muito a participação de vocês. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sou formada em terapia familiar desde 2010, mas eu tive muita resistência para a atuação, porque originariamente eu sou da área de educação. E naquele momento só a parte clínica realmente era privilegiada, né, digamos assim. Então, essa oportunidade aqui me deu a sensação de que realmente a temática da terapia familiar é importante em vários aspectos da sociedade, hoje mais urgente ainda. Então, tudo que eu vi aqui me trouxe uma satisfação muito grande. Eu estou até querendo me reaproximar, né? Tem ficha de inscrição. Ah, sim, certamente, certamente. Hoje eu atuo como neuropsicopedagoga, mas eu vejo que a família é fundamental, né? E eu tinha uma pergunta para fazer para vocês duas, a respeito desse programa
voluntário, né, de humanização, é aberto para outros profissionais, tipo educadores, assistentes sociais? O PAP, que é o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica, ele várias vezes ele faz uma capacitação aos profissionais de saúde e educação. Então, agora, por exemplo, como eu comentei, tem 3 ações em andamento: Litoral Paulista, Manaus e um que envolve escolas da Secretaria de Educação. Então, quem tem vontade, né, em participar dessa ação, precisa passar por uma capacitação. Então, quem tiver interesse, eu posso depois pegar algum contato de vocês e orientar, porque dependendo da profissão, dependendo do que já está acontecendo, a gente pode fazer um encaminhamento e vai ser um prazer. Nós temos profissionais no Brasil inteiro, de todos os estados. Agora, na pandemia, trabalhamos online, né? Era tudo presencial, e na pandemia a gente deu um jeito de adequar os protocolos e trabalhamos muito bem online. O trabalho de Petrópolis, que nós... Manaus, sim. Sim. Então, o que acontece? Nós que já sofremos a capacitação, a gente multiplica isso. A gente capacita outros, para que capacitem outros. Essa é a proposta. Então, em Manaus, quando teve a crise do oxigênio, naquela situação, nós capacitamos profissionais de lá para atenderem a população de lá, né? Então, é assim que acontece. Sim, sim, em todas as cidades, o Rotary é um parceiro que sempre ajuda, e tem outras ajudas também, de pessoas mais abastadas que contribuem no aspecto do recurso material para deslocamento e tudo mais. Eu lembrei, o Petrópolis foi o primeiro trabalho depois da pandemia que aconteceu presencial. Não sei se vocês notaram que, na primeira vez, a gente ainda estava de máscara, né? Nós escolhemos já, naquele momento, já fazer com cuidado, mas já fazer o presencial. É isso. Eu respondi? Tá. Meu nome é Rosemary Calazans. Eu queria parabenizar o encontro, né, inicialmente. Eu sou profissional de saúde mental, né, estou na coordenação de saúde mental de município da região da Baixada Litorânea e sou professora aqui na UVA, né. E aí eu queria... Pois é. Eu estou professora do curso de psicologia da UVA, né? Estou com alguns alunos aqui, que bom que estão aqui, né? A gente divulgou o encontro, né? Mas assim, eu fiquei me perguntando muito, né, nessa interseção entre profissional de saúde e professora, né, na docência, né, eu acho super importante quando a gente toca nessa questão da família. A Rose me ligou, né, a gente tem um percurso aí importante que eu penso que está vinculado diretamente à atenção primária, né, do lugar da saúde. Aí eu vou falar do lugar da saúde com a interseção da docência, né, mas a gente lida, e Renata está aqui, né, parceira de longas datas, né, e aí na coordenação de saúde mental do nosso maior município da Baixada Litorânea, que é Cabo Frio, né. E eu acho que a gente precisa, esse trabalho é um trabalho muito importante, né, eu acho que assim, a gente precisa pensar, né, de que forma não só uma instituição formadora, um curso de especialização pode estar atuando também nessa prática que a gente tem no campo da saúde, né? E quando vocês trazem os 3 temas importantes que falam de prevenção, promoção e intervenção, e quando a gente fala de intervenção, promoção, a gente está falando da atenção primária, né? E a atenção primária é a porta de entrada do SUS, né? Não é a rede especializada. A saúde mental, eu costumo dizer que ela tem dois pés, né? Ela tem 2 interseções que são, tanto na atenção primária, ela está dentro da caixinha da especializada pelo Ministério da Saúde, mas ela está no que diz respeito às ações no campo da atenção primária. Então, a gente
gente está lá e está cá, né? Então a gente está na atenção primária e na especializada. E eu acho muito importante esse trabalho, né, no que diz respeito à intervenção que a gente pode fazer na atenção primária, né? Com essas famílias, né? Um trabalho que é muito rico. O genograma é muito utilizado pela atenção primária através do NASF, né? É uma ferramenta de trabalho do NASF, né? O NASF precisa, mas eu acho que dá para o meu. O NASF precisa do genograma, né? Como ferramenta de trabalho, né? E é uma ferramenta potente, né? O NASF é o braço da saúde mental dentro da atenção primária, né? Uma verdade, eu fiquei me perguntando, né, em que medida nessa interseção, né, da universidade e do campo da saúde, né, que a gente pode ampliar esse trabalho na atenção primária, né, esse trabalho com a terapia sistêmica, né, a gente tem uma profissional aqui da saúde mental de São Pedro, que é a Adriana, né, que está aí nesse trabalho com vocês, né, que faz essa formação. A Sandra Aquino, que vai estar aqui à tarde, é uma colega de trabalho, né, cadê a Sandra? Está aqui? Não. A Sandra é nossa profissional também, então, assim, Ravel está lá no município, né, pela UERJ. Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, não pensar no município, né, mas na região, né, e aí eu acho que eu posso falar um pouquinho disso, porque eu estou dentro do grupo condutor da RAPS, da Baixada Litorânea, eu sou a articuladora da RAPS da BL, né, da Rede de Atenção Psicossocial. E eu acho que é importante, gente, nessa interseção docência e atuação no campo da saúde, na saúde mental, né, poder pensar de que forma a gente pode ampliar esse cuidado. Eu não sei, né, como é que vocês podem pensar isso junto, né, porque eu acho que é um cuidado que fundamentalmente precisa estar dentro da atenção primária, né? A gente sabe o quanto que, se a atenção primária amplia o cuidado, a gente tem uma sobrecarga menor na rede especializada, né? E o campo da saúde mental, ele precisa ter essas duas interseções, né? E a gente, cada vez mais, não só pela pandemia, né, mas a pandemia, eu acho que a gente vai levar assim, uma década para poder dar conta ainda dos estragos que ela fez com o isolamento, na infância, na adolescência, na vida adulta, no idoso. Acho que a gente tem muito trabalho pela frente, é um desafio muito grande a cada dia, né? A gente teve uma incidência e um aumento gravíssimo de uso do álcool e outras drogas, né? E isso faz um rasgo grande na questão da violência, na violência intrafamiliar, um aumento grande demais nas questões de abuso sexual infanto-juvenil, né? Isso são levantamentos que a gente tem tido diariamente, né, de dados do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, enfim, o desafio eu acho que está para todos nós, né, no campo da academia, no campo da atuação em saúde, né, e aí eu acho que é importante que a gente possa pensar, né, e aí posso estar falando dos dois campos, como é que a gente pode ampliar isso, né, a nível regional, né, para que a gente possa também ampliar esse cuidado que está eminentemente vinculado à atenção primária, né, e que a gente pode pensar junto mesmo, né, como é que a gente pode se utilizar também desse recurso teórico, né, importante, né, para ampliar esse cuidado junto às famílias, junto às unidades básicas de família, junto às ESFs, né, que tem uma atuação diretamente vinculada, né, ao campo da família, porque a gente tem um agente comunitário de saúde que entra nas casas dessas famílias, que é o olhar da equipe, que traz as notícias do dia a dia, do que acontece naquela família, daquela família que o pai, né, é alcoolista de longa data e que, portanto, vive uma questão de violência, que reproduz a violência, enfim. Eu acho que a gente precisa, de repente, pensar juntos aí, né, do que a gente pode pensar, né, juntas, né? Eu fiz questão que Rosemary, minha xará, estivesse presente, foi um convite especial, e ela referenciou a Adriana Dutra, que está aqui, que trabalha com ela. A Adriana Dutra foi minha aluna, e eu tenho muito orgulho dela, porque ela foi minha primeira aluna em quase 20 anos de capacitação e de especialização de formação, né, enquanto formadora, que apresentou uma proposta, porque existe tem a exigência da monografia, do TCC, na minha formação lá, e ela foi a única aluna, até hoje, na história,
que apresentou uma proposta de atendimento público, e dentro, inclusive, do ambulatório. Tá? E ela apresentou esse trabalho para todos os alunos, inclusive, acho que a gente até chegou a te convidar para você assistir, ela não pôde assistir, mas dá uma olhada nisso com carinho, porque foi um trabalho muito bem elaborado, foram 3 profissionais que fizeram, a psicóloga Clarissa, junto com ela, e a Rita, que é especialista em dependência química, que fez esse trabalho em conjunto. As 3 apresentaram e criaram esse modelo de atendimento público. Foi o primeiro trabalho na história, tá? Não foi um trabalho científico, foi um trabalho mesmo de aplicação no público. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho delas. A gente estava conversando, né, lá em São Pedro, onde eu me localizo na rede pública, né, também. A gente tem um novo ambulatório no formato novo. O Ministério da Saúde, desde 2019, ele muda um pouco a rede de atenção psicossocial, a portaria, e introduz, né, uma coisa importante nessa portaria nova, que é o ambulatório com um novo formato. Um ambulatório que não é aquele ambulatório que pretende ser reprodutor de receitas, né, e de atendimentos individuais, né, mas um ambulatório que vai trabalhar direto com a atenção primária, na classificação de risco, inclusive, né? Então, que na atenção primária a gente possa fazer classificação de risco. Então, assim, e aí a gente está nesse ambulatório com espaço novo, desde do dia 17 de janeiro, e a gente vai, com certeza, essa semana eu tive reunião já na atenção primária, né, para levar a proposta nova desse trabalho, que vai nos permitir uma ampliação muito maior no campo da atenção primária, o ambulatório, né? Então, assim, a gente sempre fica esperando que a atenção primária venha pedir ajuda, né? A rede especializada tem esse defeito, né? Assim, ela fica esperando que a primária venha. A primária não vem. Quando a gente vai lá, eles ficam assim, ai, meu Deus, lá vem aquele povo da mental, me dá mais trabalho. Mas depois eles relaxam e veem que a gente está ali em parceria, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito para ampliar nesse ambulatório lá, né? E eu acho que outros municípios, porque todos os municípios sempre tiveram ambulatórios, né? Dentro de policlínica ou dentro de um outro espaço, então a gente tem muito que ampliar. A Renata também tem 2 ambulatórios aqui em Cabo Frio, né? Tem em Tamoios, tem outro, 4, né? Não tem só 2, né? 4. E aí é nesse formato também. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer esse novo formato também, né, podendo abrir esse trabalho com a terapia sistêmica, né? Dentro do formato do ambulatório, eu vou contar isso com certeza com a Adriana, né, que é uma profissional nossa, concursada, né, e que vai poder nos auxiliar nessa inserção da atenção primária, né. Sandra está indo de volta para o município, né, já chegou chegando no momento bom, que a gente estava inaugurando essa sede nova, e a gente está aí, essa semana teve essa reunião, para a gente vai mergulhar dentro da atenção primária no ambulatório para que a gente possa lidar com essas questões. Eu acho que é um desafio que a gente pode provocar aí, né, para a região, né, que é poder incluir também esse trabalho que é tão importante, né, e que vai trabalhar com o NASF, que tem o genograma, que está dentro da atenção primária, que é o trabalho da terapia familiar sistêmica. Então, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, uma bela contribuição, e eu acho que está dentro desse movimento que a gente está falando, né? Justamente da terapia sistêmica poder participar mais amplamente, né, socialmente das políticas públicas. A gente quer chegar nisso. Acho que boa parte, né, Vera, da capacitação foi trabalhando sistêmico. Parece um conceito simples, parece uma coisa que você absorve. Não é, não é. Então, o trabalho só em cima do que é ser colaborativo, do que é ser né, da transversalidade, de todos esses conceitos que nos levam a poder trabalhar coletivamente, né, dentro de uma sociedade com o nível de demanda que a gente tem. Insana essa demanda, né, gente? Então, conte com a gente, estamos aqui para isso. e somos construtivistas também, né? Então, é sentar junto, né? Quem conhece a realidade local é quem, né, tem a maior parte do conhecimento e da experiência, principalmente, e a gente tem contribuição a dar. E
dentro da universidade também, né? Porque assim, a terapia de família tem muito pouca penetração nas universidades. Então, esse é outro braço da gente de tornar a terapia de família mais conhecida. Gente, prazer, meu nome é Rafael, tenho 16 anos. Eu vim fazer uma pergunta que eu e a minha amiga Társila formulamos e queremos perguntar. Não sei quem pode me responder ou quem pode me falar sobre essa pergunta que eu tenho. Sobre as terapias e as terapias familiares. A gente, como jovens, a gente sempre quer levar novas coisas para nossas escolas. Porque uma terapia familiar no ambiente escolar seria a melhor coisa que tem para que possam enturmar-se com os nossos alunos e entenderem o nosso lado de jovens. Então, eu queria saber se alguém pode me responder como que a gente pode fazer para levar a terapia ou a terapia familiar para um ambiente escolar. Então, nessa nova gestão que eu estou fazendo parte da TFRJ, nós temos um projeto muito bacana, que é a TF Educação. Então, nós vamos começar esse ano a fazer um trabalho nas escolas, um trabalho que envolve... A proposta é promoção de saúde mental para as famílias. Então, trabalhar com os adolescentes e suas famílias, o público ensino médio. Então, vamos envolver os profissionais da escola, os alunos e as famílias. Então, temos isso. Já vamos começar agora, no primeiro semestre, um projeto piloto e uma capacitação para que outros associados também... para que a gente avance, né, no estudo de trabalho com multifamílias e que isso se estenda para outras escolas no segundo semestre. Então, essa é uma proposta nossa, já em andamento, né, chegar até as escolas, mas não no sentido curativo, né, como foi até o trabalho apresentado, né, aqui por nós em Petrópolis, mas mais na ideia preventiva mesmo, de promoção de saúde mental. Então, dentro dessa linha, né, de capacitação, a gente começou em 2021, acho que foi 2020, essa capacitação. Nós recebemos 150 profissionais do SUS, e depois a gente fez uma repescagem, olha só, curso gratuitamente, curso de graça para esses profissionais. Depois a gente fez uma repescagem, porque foi diminuindo a quantidade de profissionais que eles foram não conseguindo participar, porque a gente fazia isso na sexta-noite e no sábado o dia inteiro. Então, eram 12 horas de 15 em 15 dias. Então, a pessoa precisava querer mesmo, porque trabalhava a semana inteira e depois ainda ia participar dessa capacitação. E nós tivemos, no final, essa capacitação ela foi feita no estado do Rio, no Pernambuco e Fortaleza, Ceará. Então, a gente fez a capacitação para esses 3 estados, que foi via ATF e Abratef. E o Ministério da Saúde que proporcionou essa capacitação. No final, nós tivemos 68, 70 profissionais, que acabou sendo do Brasil inteiro. Essa capacitação, nós tivemos depoimento, eles que fizeram questão de fazer vídeos dizendo da diferença do atendimento deles no seu ambiente de trabalho, porque eles traziam os casos para a gente dar supervisão a eles. A diferença do atendimento a partir da capacitação em atendimento sistêmico foi, assim, um diferencial. Então, isso é o que a gente deve perseverar. E nós vamos fazer uma formação em atendimento multifamílias, porque você atender uma família de cada vez, você fica com muita dificuldade de fazer o atendimento. Então, a gente está fazendo uma capacitação, a TFRJ está fazendo uma capacitação para os profissionais que quiserem participar. Lógico que precisa ter a formação em terapia de família para fazer um atendimento
a várias famílias ao mesmo tempo. Então, a ideia é poder disseminar o pensamento sistêmico e o atendimento sistêmico para muito mais pessoas. Tá bom? Estava pensando na história da saúde mental, né, gente? Eu acho importante registrar que, finalmente, tem uma Secretaria Nacional de Saúde Mental pela primeira vez, né? No Ministério, ligado ao Ministério da Saúde, e que vai ser toda uma estrutura que vai cuidar da saúde mental. Então, estamos esperando, né, que a gente vá ter uma política pública agora mais bem cuidada para a saúde mental. Eu sou Patrícia Miranda, sou psicóloga, eu trabalho junto à Superintendência de Saúde Mental do Rio e tive a oportunidade de estar nesse curso com as pessoas da ATF, né? Então está sendo muito bom. Eu só queria contribuir dizendo que a gente precisa articular as ferramentas que nós utilizamos, né? Então, durante muito tempo, a formação em terapia de família foi vista como algo bastante privatizante, né? A partir dos consultórios, e isso teve um tom muito ruim ao longo do tempo, né? E essa crítica também é ao próprio equipamento ambulatório. E isso é algo que a gente precisa estar muito atento para acompanhar as construções, né, atualmente. Mas eu queria dizer que, a partir então dessa discussão das ferramentas, e a gente vem pensando isso conjuntamente, uma das formas, eu fico muito contente com a oferta da capacitação do atendimento multifamílias, e uma das formas da gente conversar com as construções é justamente poder utilizar as ferramentas para produzir, né, a direção da política pública. E eu penso que na saúde mental, atualmente, a gente precisa muito da voz dos usuários e dos familiares para sustentar novamente. A gente pensa que as coisas estão finalizadas, elas não estão finalizadas, né? A gente acabou de sofrer aí, há uns 4 anos atrás, um revertério importante que vem mostrar isso para a gente. Então, é muito importante que a gente possa utilizar essas ferramentas clínicas, no caso aqui, né, do atendimento de família, para construir, inclusive, coletivos. Essa formação de multifamílias vai ser muito importante, né, porque eu acho que, a partir do encontro das pessoas, elas podem reafirmar o que elas precisam e encaminhar a forma como isso precisa ser reorganizado na própria assistência, né? Então, eu queria dizer isso. Queria dizer que eu já estou convidando a minha amiga Mônica, que está ali na plateia, para a gente fazer a formação da multifamília. E queria fazer uma pergunta técnica, né, das pessoas que fizeram, que eu conheço pouco de sociodrama, né, mas eu queria fazer uma pergunta técnica da construção do material. Uma pergunta bobinha, mas eu queria saber, né? Eu vi aquelas fichas, essas fichas são construídas como? A partir das discussões com os usuários, né? Só para eu ter um pouquinho mais de conhecimento. Obrigada. Patrícia, o uso do sociodrama é um recurso importantíssimo nesse trabalho com muitas pessoas. E a gente adequa, a gente faz de formas diferentes. Então, nesse segundo momento, foi o follow-up com o grupo lá de Petrópolis, e que a gente estava muito na linha inicial, né, de trabalhar com um grupo de costureiras. A gente usou muita metáfora também da linha, o material de linha, né, no sentido de estar recuperando, alinhavando os pedacinhos que ficaram soltos, né? Então, o psicodrama, o sociodrama, né, que a gente um recurso importante que vem do psicodrama, a gente, no caso, a gente usou aquelas cartinhas que são um baralho enorme que tem várias figuras que, de alguma forma, facilitam elas a encontrarem o conteúdo de que a gente estava ali trabalhando. No caso, a gente estava vendo o que tinha acontecido da intervenção para aquele momento. Então, cada uma foi escolhendo uma cartinha que tinha a ver com a sua história. Então, uma que perdeu a filha, escolheu uma cartinha que falava sobre aquilo. A outra que estava no ônibus, que foi levado pelas chuvas, escolheu uma outra cartinha. Ali a gente recortou muito para fazer um vídeo pequenininho, né? Talvez não tenha ficado claro, mas ela é um recurso que a gente incluiu, além da música, né, e das linhas coloridas, para estar construindo toda a linha do tempo da tragédia, até que elas pudessem ter uma narrativa daquilo. E isso fazia parte da recuperação, da reconstrução emocional, né? Eu só queria fazer uma devolutiva para o jovem também, né?
Lá no Rio, a gente agora vem criando com o professor Eduardo, da UFRJ, do curso de graduação de serviço social já há algum tempo, né? A gente tem os grupos... os grupos de suporte mútuo, né? Só com familiares, ou grupo de suporte mútuo só com usuários, e agora os CAPCIs estão reivindicando o grupo de suporte mútuo só com jovens. E nesse grupo, a gente só dá o apoio, né? Nesse grupo não estão profissionais, estão apenas os usuários, ou os familiares, ou os jovens. Então, é uma forma também de fortalecer o apoio e indicar ações posteriores. Contribuir